Bom, gente, então, conforme combinado, nós vamos agora criar um agente. Um agente é um cara super especializado em fazer determinada tarefa ou determinado conjunto de tarefas. A gente não vai entrar em todos os detalhes da criação de um agente, mas nos mais importantes, nos mais básicos. Primeiro, a gente vai vir aqui no StackSpot e vai escolher esse botãozinho Create aqui. Quando você escolhe Create, ele oferece várias possibilidades de criação de novas estruturas. Uma delas é o agente, e a gente vai escolher ele aqui. Quando você escolhe criar um agente, a primeira coisa que você tem que fornecer para ele é um nome. Então, eu vou fornecer um nome bem amigável aqui, ele vai se chamar Meu Agente de IAM. Ok. Meu agente de IAM, está lá o nome dele. Agora, você deve dar a esse agente uma personalidade. Você deve dar a ele uma cara, né? Ele tem que se parecer com alguém. Se você fosse contratar um cara para ajudar você com IAM, o que você gostaria que esse cara soubesse? O que você gostaria que ele fosse capaz de fazer? E como você gostaria que ele se comportasse? Que tipo de resultado você gostaria de obter desse contratado? É exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer um retrato falado do nosso agente. Bom, primeiramente, vamos combinar aqui que a gente deve usar uma linguagem que seja imperativa, né? Então, a gente vai descrever, eu estou com um textinho preparado aqui, até porque a criação de um agente, ela pressupõe um planejamento anterior. Você vai desenhar todo um perfil e tal, antes de usar aqui a ferramenta, você já está com tudo pronto. Você já decidiu o que você precisa. Então, eu já escrevi aqui um textinho e eu vou colar esse texto aqui. Vamos lá ver, a gente vai expandir esse quadradinho aqui. E a gente vai dizer que deve ser capaz de oferecer orientações para o uso de serviço IAM na AWS. É exatamente isso que eu quero, que ele me oriente para poder usar o serviço, orientando a aplicação das melhores práticas e ajudando na automação de rotinas de inclusão de novos users e recursos. Beleza? Eu também quero que ele seja capaz de criar usuários, policies e roles, orientando a estruturação de política de segurança de informação, e etc, etc. Então você vai dizendo aqui tudo o que você quer desse cara. Indicar o uso de ferramentas de gestão de segurança. Quando você não lembrar de alguma, ele vai dizer, olha, usa tal coisa que vai ser bom para você. Você vai conseguir fazer melhor o seu trabalho. E gerar material de apoio para processo de aprendizagem. Quando eu pedir a ele um manual, ou um passo a passo, ou um roteiro, ele vai conseguir me fornecer isso aí. Uma outra coisa que você pode fazer no agente é indicar para ele alguma fonte de consulta. Você pode dizer para ele, ó, nesse site aqui tem um monte de coisa legal. Então, a sua vivência, a sua experiência em lidar com determinado assunto pode apontar, por exemplo, white papers da AWS ou de outras instituições que tenham informações úteis para o agente realizar o trabalho dele. Uma hora ele não sabe muito bem o que fazer, esqueceu ou não tem informação suficiente ou quer elaborar uma informação ainda mais completa, ele vai em algum lugar e pesquisa isso aqui. É lógico que o texto que eu vou colocar aqui, ele é só um exemplo, porque ele não pretende esgotar o assunto. Esse é um agente só de teste, né? A gente, quando vai fazer um agente valendo mesmo, o cuidado é muito maior do que esse. Mas a gente vai colocar aqui alguns sites para indicar para ele, que se for necessário, ele consulte esses sites aqui para poder elaborar respostas mais precisas ou fornecer soluções mais profissionais. Beleza, agora você também pode dizer para ele o seguinte, comporte-se de tal forma. Você pode dar a ele um roteiro de como é que você quer que ele se comporte. E, relativamente a isso, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar uma seção aqui de instruções dentro desse agente. Então, eu também já estou com o textinho pronto aqui. As instruções são: responda apenas perguntas relacionadas à IAM da AWS. Isso aqui é muito válido, isso aqui é muito bom. Você não vai ver ele, o seu agente, permitindo que um prompt pedindo uma receita de bolo Red Velvet seja respondida. Ele vai se negar a fazer isso. Isso é legal porque o escopo de verificação de informação dele, onde ele vai buscar respostas e tal, diminui muito.
Então você vai ter um agente mais rápido, mais preciso, mais limitado, é claro, mas esse é o tipo de limitação que não vai incomodar você. Você não vai querer fazer um bolo no meio do expediente. Você quer resolver problema de usuário IAM na AWS. Então explique conceitos, sugira sempre que possível melhores práticas de segurança, etc, etc. E você ainda pode ir mais longe. Você pode dizer a ele o seguinte: olha, eu gosto de usar no meu dia a dia tais ferramentas. E eu queria que você usasse também. Eu queria que, caso fosse preciso, você indicasse e usasse essas ferramentas. Então você pode colocar aqui um 7º tópico, dizendo o seguinte: olha, considere a indicação e instrução do uso das seguintes ferramentas importantes para a análise da adequação de serviços de AM. Então aí você lista aqui as ferramentas que você gosta de usar. E nesse caso eu até atuei preventivamente, orientando o agente para que ele tenha uma resposta amigável, para que ele tenha uma saída para os casos em que ele receba um prompt perguntando coisas que não tem nada a ver com o trabalho dele. Ok? Então, o nosso agente ele não está uma maravilha. Na verdade, eu tenho visto agentes muito completos aqui, muito especializados. O nosso tem só uma vaga ideia do que ele deve fazer. Mas para o propósito da gente nesse momento, está super legal. É um agente que lida com o usuário IAM. A gente vai, depois de salvar esse agente, a gente vai fazer uns testes com ele. Nós vamos experimentar a eficiência desse agente, vamos experimentar a acurácia, o quanto ele ficou legal depois que a gente configurou ele. Então vamos fazer uma pergunta boba aqui. Como trocar o pneu do meu Fusca? Vamos ver se ele é minimamente obediente. Olha aí, desculpe, só posso responder dúvidas sobre IAM da AWS. Ok, isso a gente já conseguiu. Ele não fica desorientado procurando, rodando para lá e para cá igual galinha sem cabeça. Ele sabe onde ele tem que ir, ele sabe o trabalho dele e ele vai fazer somente o trabalho dele. Ok, agora vamos fazer uma pergunta que a gente já fez antes. A gente perguntou a ele ainda agora há pouco, na parte 2 da aula, como é que eu faço para limitar os acessos dos meus usuários a um nível definido pela minha empresa. Mesmo que eles tenham permissões que ultrapassem esse limite, eu só quero que eles atuem dentro do limite estabelecido pela corporação. Então vamos fazer a mesma pergunta que a gente fez ainda agora há pouco. Eu acho que você se lembra da resposta dele e a resposta dele foi sobre SCP. Ele disse para a gente que a gente poderia utilizar SCP estando numa corporação, né? E foi legal isso aí, foi boa a resposta. A gente recebeu uma resposta bem parecida agora. Agora a gente vai dizer para ele o seguinte: se eu não puder usar essa ferramenta, será que você tem outra? E você lembra também que a resposta dele foi dizendo que poderia usar permissões mais restritivas, né? Usar policies com menos permissões. Mas agora, dessa vez, ele já disse para você o seguinte: olha, você pode usar permission boundary. Isso não tinha sido respondido da outra vez. Por que você acha que ele está atuando dessa forma? Porque nas instruções que você deu a ele, você disse: olha, tem ferramentas da AWS que eu gosto de usar, que eu curto, que eu acho legal e que a minha empresa também aprova e que eu gostaria que você considerasse na hora de dar um conselho, na hora de dar uma resposta. E foi exatamente isso que ele fez. Ele disse: ó, se você não puder usar SCP, dá uma olhadinha em Permission Boundary que talvez lá você encontra a solução que você está precisando. Então, nossa agente funcionou super legal. Super bacana. Agora, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos levar o nosso agente a um outro nível de conhecimento, de informação, de capacidade. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos dar ao nosso agente uma fonte de conhecimento. Sabe-se lá de onde ele está tirando toda essa informação? A IA já foi treinada em algum momento e sabe resolver esse tipo de problema, e o nosso agente está indo na IA
oferecer prompts e receber respostas de acordo com a vivência da IA, com a experiência da IA. Não sei se dá para chamar vivência, né? Quando é IA, experiência, aprendizado, vamos usar uma expressão menos humana. Pois é. Mas então agora você pode fazer o seguinte, você pode fornecer uma base de conhecimento sua, uma base de conhecimento que você gosta, que você aprova, que você indica, aquela base de conhecimento que você diria para o júnior que você acabou de contratar, olha, lê isso aqui, que isso aqui é bom. Então nós vamos criar aqui uma knowledge source. É uma estrutura complementar aqui que você pode criar para poder ajudar o seu agente. Create knowledge source. E aí ele vai oferecer para você aqui 3 tipos de knowledge source. Uma delas é a custom. É essa que nós vamos criar. Não se preocupe em saber o que são as outras 2 aqui, a gente não vai usar agora. E se você quiser realmente saber, quando você for criar sua conta freemium no StackSpot, você dá uma olhadinha na documentação, que está tudo lá. Além disso, tem bastante material na internet que cobre esses tópicos aí. Beleza. Então, create. Agora você vai dar um nome para essa base de conhecimento, e a gente vai dar um nome bem bonito aqui. Base para gestão de IAM. Ok. Você pode até fornecer uma descrição aqui. Não é obrigatório, você pode botar aqui as coisas mais legais sobre IAM. Beleza. Create. E agora, essa base de conhecimento, essa fonte de informação, ela precisa ser alimentada, né? Porque até agora você disse, ó, isso aqui é uma fonte de informação, mas cadê as informações? Onde estão as informações que compõem essa fonte? Então você vai adicionar informações aqui. E como eu já havia preparado a aula e eu já tinha interesse em alguns textos específicos, o que eu fiz é que eu salvei alguns arquivos que tenham textos relevantes para o uso de IAM. Então eu vou fazer o upload exatamente desses caras. Aqui, upload file, e são esses 3 caras aqui. Beleza? Ele está fazendo o upload aqui. Eu acho que é uma informação importante de você ter, não sei se é tão relevante assim, mas é pitoresco, né? Quando você imputa um texto que vai ser utilizado por uma estrutura que envolve inteligência artificial, é preciso que esse texto receba um tratamento específico. Ele não é tratado como linguagem cotidiana, ele vira outra coisa. Normalmente vira arrays numéricos, e é isso que está acontecendo aqui. Então, nesse ponto, você já tem os seus arquivos utilizáveis por uma fonte de conhecimento para um agente de IA generativo. Então, vamos salvar. Ele mostra aqui para você o progresso. Ok. Está processando, algum já está completo. Falta só umzinho para acabar. O processamento é até bem rápido para o que está acontecendo aqui por debaixo dos panos. Esse processamento está voando, é muito rápido. E agora que está completo, você pode deixar isso aqui guardadinho. Beleza. Mas, era para isso mesmo? Era só isso? Não, né? Agora você precisa dizer que o seu agente usa essa base de conhecimento. Então, você vai vir ao seu agente, meu agente de IAM, abre esse cara aqui, vai em Settings, e aqui nos Settings, você vai definir para esse agente, você vai editar o agente, né? E, ó, editar. E você vai dizer o seguinte, olha, para esse agente aqui, eu quero que a fonte de conhecimento dele seja uma fonte bem legal, por exemplo, essa que eu acabei de criar, essa aqui, base para gestão de IAM. E aí você
dar um add aqui. Pronto, agora o seu agente está bombado com o material que você mesmo forneceu para ele. Vamos experimentar fazer as mesmas perguntas para esse agente agora que a gente alterou ele num nível muito mais detalhado? Então, vamos fazer a mesma pergunta de antes. Opa, tem que salvar o agente, né? A gente acabou de alterar ele, vamos salvar. Olha, você vê que agora a resposta do agente, ela se concentrou primeiro em Permission Boundaries e depois ela foi para SCP. Porque ele sabe que você prefere desse jeito, você deu a ele um material que indica que o caminho mais aplicável no seu cotidiano, na sua rotina, é Permission Boundary e não SCP. Então a gente agora está orientado por você a trabalhar do seu jeitinho. É fantástico, isso aqui é super útil, é maravilhoso mesmo, porque você consegue obter do agente não a especialização que ele entende como útil, mas a especialização que você quer. Eu espero que você tenha aproveitado bastante esse tópico, e eu quero deixar bem claro que uma ferramenta como o StackSpot, ela não se limita a resolver problemas de AM. Ela foi feita para devs, e devs lidam com um mundo de informação. No nosso caso, a gente aplicou especificamente para IAM, porque é o tópico que nos interessa nesse momento, e a gente criou um agente especializado em IAM para resolver problemas nesse momento, problemas de IAM. Se você tiver necessidade de um agente um pouco mais abrangente, eu quero um agente especializado em AWS. Aí ele vai saber IAM, vai saber EC2, vai saber filas, etc. Mas não é o caso no momento. Então você tem um cara super especializado e se você precisar, você cria um outro cara super especializado ou dá uma turbinada nesse aqui. Espero vocês no próximo módulo, que é o módulo de EC2, e por enquanto não se fala mais em AM.